Vamos para a correção de mais um de nossos simulados, né? Simulado de número 08. Tem a caneta e o seu simulado aí na mão, né? Vamos lá. Pergunta número 1. Aplicar e arrecadar multas de trânsito é uma competência de quem? Né? Letra A, que é a resposta certa, de todos os órgãos executivos de trânsito de acordo com o respectivo âmbito de atuação. Então, a gente tem órgão executivo de trânsito municipal, a gente tem órgão executivo de trânsito estadual, né, que são as polícias rodoviárias estadual, e tem órgão executivo de trânsito federal, que é a Polícia Rodoviária Federal. Então, de todos os órgãos executivos de trânsito. Pergunta número 2. Parar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro tem como penalidade o quê? Letra C de casa, multa e 3 pontos na CNH. É como se o estacionamento fosse tipo vertical, né? E a pessoa foi lá e parou na horizontal, ocupando mais vagas e tal, essas coisas. Então, né, ela não está atrapalhando o trânsito, mas está causando um transtorno, né, de ocupar mais vaga. Então, por isso que é multa e 3 pontos na CNH. É fora das posições pré-estabelecidas. Número 3. Os semáforos que regulam e controlam o fluxo de veículos são constituídos com, no mínimo, 3 focos de luz. As cores e a sequência correta são, né? Letra C de casa, que é a resposta certa. Vermelho, amarelo e verde, né? As outras opções de resposta não tem como, porque o vermelho não fica perto do verde. A letra B, o amarelo não o amarelo fica perto do vermelho, mas o vermelho não fica perto do verde. E o verde não fica perto do vermelho, entendeu? Então a única sequência que dá certa é vermelho, amarelo e verde, porque o amarelo separa os dois. Pergunta número 4. A placa A7B informa, letra B de bola, que é a resposta certa, tá ok? Via lateral à direita. No dia da prova vai ter a placa desenhada na frente da questão. Pergunta de número 5. Diante da placa A20B, você entende que adiante existe uma, né, subida acentuada ou aclive acentuado. Número 6, pergunta número 6. A placa R27 informa, letra D de dado, que é a resposta certa. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham à direita. Pergunta de número 7. A placa de regulamentação utilizada nas áreas de segurança é, letra D de dado, que é a resposta certa. Proibido parar e estacionar. Pergunta de número 8. É dever de todo condutor de veículo. Qual é o dever dele? É uma obrigação. Letra D de dado, que é a resposta certa. Dar passagem pela esquerda quando solicitado. Ok? Então, a letra D de dado, que é a resposta certa da número 8. Pergunta de número 9. Todo condutor, antes de entrar em outra via, deverá fazer o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa. Assegurar-se de que pode efetuar a manobra com segurança e sinalizando a sua intenção, não é? Pergunta de número 10. Quando o pedestre estiver atravessando a via transversal em que o veículo for entrar, o condutor deverá, letra B de bola, que é a resposta certa, dar preferência ao pedestre. O pedestre tem preferência em qualquer situação, pessoal. Então, sempre que o pedestre estiver atravessando, tem que dar preferência para ele. Ele é o mais frágil frente aos veículos, por isso que sempre ele vai ter a preferência. Tá ok? Né? Pergunta de número 11. É proibido a todo condutor de veículo. O que é proibido a todo condutor de veículo? Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro, né? É a ultrapassagem forçada que a gente está vendo aí na ilustração, tá ok? Pergunta de número 12. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido ficarão,
Letra B de bola, que é a resposta certa. As da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade. Tá ok? Então, a gente está vendo a ilustração aí, ó. As primeiras faixas da direita, as primeiras pistas da direita, são para os veículos mais lentos e de maior porte, ou seja, quem está andando mais devagar. As pistas da esquerda são para fazer ultrapassagem e para se andar em maior velocidade. A cor da linha que divide o fluxo de veículo no mesmo sentido é branca, tá ok? Eu só posso mudar uma faixa de cada vez. E cada vez que eu for mudar de faixa, eu vou ter que dar a seta. Pergunta de número 13. Quando o condutor do veículo que vem em sentido contrário ao seu utilizar farol alto, você deve alertá-lo fazendo o quê? C de casa, que é a resposta certa, piscando os faróis, não é? Número 14. O efeito da bebida alcoólica no organismo humano faz o quê? Letra B de bola, que é a resposta certa. Afeta negativamente o estado físico e mental no modo de dirigir. A bebida alcoólica é uma das infrações de trânsito das mais graves que tem, né? Ela é uma natureza gravíssima, na verdade, mas é das piores que tem. Por quê? Porque dá suspensão de 1 ano, dá uma multa de quase R$3.000, tem que fazer curso de reciclagem, porque dá suspensão, tá ok, pessoal? Né? Então, é uma das piores infrações que se pode cometer, porque a bebida alcoólica, ela afeta negativamente o organismo humano, tanto no estado físico, né? Um bêbado muitas das vezes não tem coordenação motora, né? Ele não consegue nem parar em pé direito, e mental, porque inicialmente a bebida alcoólica ela causa euforia, só depois que ela causa sono, mas inicialmente a bebida alcoólica causa euforia. Por isso que você vê gente que bebe, que conversa muito, que ri muito, que fica agressivo, entra no volante, quer ficar correndo, entendeu? Depois que vem o sono, né? Porque primeiro vem a euforia. Número 15. O condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas, adotando uma postura adequada, sendo o quê? Letra C de casa, que é a resposta certa, sendo cuidadoso e atento, não é? Pergunta de número 16. Um condutor com comportamento seguro no trânsito é aquele que faz o quê? Letra B de bola, que é a resposta certa. Todas as alternativas corretas, tá ok? Então, um condutor com comportamento seguro, ele sabe que a ultrapassagem é uma das manobras mais arriscadas no trânsito, ele dá preferência aos pedestres, ele reconhece que a visibilidade é prejudicada pelos pontos cegos de visão, entendeu? Então, por isso que a letra B é a resposta certa. E em muitas situações que a gente vê nas provas, se porventura você tiver dúvida e não saber o que responder e tiver a opção de resposta, todas as alternativas estão corretas, responde ela, que geralmente ela é a certa. Pergunta de número 17. Num estouro ou esvaziamento súbito de um pneu, o condutor deve... Letra B de bola, que é a resposta certa. Deixar o carro perder a velocidade por si só, segurando firmemente o volante e depois frear suavemente. Pergunta de número 18. Após uma noite em claro, o condutor deve... Letra B de bola, que é a resposta certa. Deixar de dirigir no dia seguinte, né? Então, se passou a noite em claro, não está bem, está cansado, está com sono, então não dirige no dia seguinte. Pergunta de número 19. Você está em uma via arterial e vai entrar em uma rodovia com grande volume de tráfego. A forma mais adequada de efetuar essa manobra é... Letra A, que é a resposta certa. Sinalizar, né, que é dar a seta, ganhar a velocidade na pista de aceleração, se houver, se não tiver pista de aceleração, pode ser no acostamento, entrar com segurança, diminuindo o risco de fechar os demais veículos, tá ok? Então, ó, pergunta de número 20. Ao se posicionar atrás de um veículo parado num semáforo em um cruzamento, o condutor deverá fazer o quê?
Letra B de bola, que é a resposta certa. Parar a uma distância adequada que permita, se necessário, sair para a direita ou para a esquerda sem fazer o uso da marcha ré. Tá ok? Pergunta de número 21. Uma senhora de 60 anos, vítima de atropelamento, foi transportada para um hospital mais próximo por pessoas sem treinamento em primeiros socorros. Nesse caso, a complicação mais grave provocada pelo erro no atendimento de primeiros socorros poderá ser o quê? Letra A, que é a resposta certa. Paralisia dos membros, né? Pergunta de número 22. Na maioria das regiões do Brasil, o número 192 corresponde ao telefone de quem? Letra C de casa, que é a resposta certa, do SAMU. Pergunta de número 23. Um motorista para o seu veículo em uma avenida com tráfego intenso, a fim de realizar troca de pneus, e é atropelado por uma motocicleta. Nessa situação, como conduta de primeiros socorros, o motociclista deve: letra C de casa, que é a resposta certa, sinalizar adequadamente o local e providenciar socorro especializado. As perguntas da número 21 a número 24 são perguntas de primeiros socorros. E as regras básicas de primeiros socorros são: em primeiro lugar, claro, manter a calma, mas a primeira coisa a se fazer é sinalizar o local. Em segundo lugar, pedir socorro médico, E só depois você vai ter algumas ações com a vítima se você tiver condição de fazê-las. Então, nas perguntas de primeiro socorro, se aparecer opção de resposta que tem sinalizar o local ou providenciar socorro médico, ou as duas coisas na mesma opção de resposta, geralmente elas vão ser a correta, tá ok, pessoal? Então vamos lá, nossa última pergunta. Pergunta de número 24. A vítima de um acidente de carro apresenta sangramento intenso no braço direito, suspeita de fratura na perna esquerda e dor na região do peito. Nessa situação, após colocar luvas de proteção, a primeira conduta a ser tomada pela pessoa que vai ajudar a socorrer, será fazer o quê? Letra D de dado, que é a resposta certa. Fazer compressão no ferimento do braço direito com gaze ou pano limpo. Primeiro, pessoal, olha só. Quando a gente vai atender uma pessoa que sofreu um acidente, a primeira coisa que a gente tem que ver se ela está respirando, É a primeira coisa. É fazer ela voltar a respirar. Se porventura ela estiver respirando, mas está com hemorragia, então, em segundo lugar, a gente vai comprimir o local das hemorragias com gás ou pano limpo. Só depois disso aí que a gente vai ver outras coisas, como fraturas e tal e tudo mais. Tá ok? Então fica aqui a última pergunta do nosso simulado. Bons estudos e até a próxima.